o teu milagre. Enquanto eu estava ali, o Espírito Santo falou comigo e eu preciso dizer isso algo antes de o pastor Telho subir para ministrar. Pessoas que estão aqui, que estão doentes, Deus não está te pedindo para você entender como vai ser a sua cura. Deus só quer que você creia. Ele disse: tudo é possível ao que crê, 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 tudo é possível ao que crê. E creia com o coração, ainda que sua mente não entenda. Porque existe uma unção espiritual, existe uma unção de cura nesse lugar, existe uma unção para operar milagres. Amém? O pastor dele, ele tem colecionado, queridos, vários testemunhos de pessoas que foram curadas. Mas eu quero te dizer, não é por causa dos testemunhos, é por causa da palavra de Deus. Amém? Ele é um jovem pastor, tá ele e sua esposa aí, a Sucena, eles são pastores lá no Verbo Timbaúba. Amém? Então dá uma salva de palmas aí para eles aí. Recebe ele aí com uma salva de palmas. Amém? Glória a Deus. Também é professor do Rema na matéria Cristo, aquele que cura, é uma das matérias que ele ensina, amém? Eu sei de uma coisa, a unção de Deus, através da vida dele, vai tocar na sua vida hoje. Não me interessa se você já recebeu imposição de mãos, não me interessa se você já veio para a fila de cura. O que me interessa é que se você está precisando de cura, ainda que você venha mais uma vez, ainda que você venha outra vez, ainda que você venha de novo, eu quero te dizer, não desista, vem e recebe, amém? Então, pastor Telho. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Você pode sentar, amém? Eu vinha no caminho de Timbaúba para cá, orando, ouvindo louvores e também sendo ministrado por Deus. E como eu fiquei grato em estar mais uma vez aqui, amém? Eu vinha pensando quantas coisas boas eu já vivi da parte de Deus nesta igreja. Eu, quando adolescente, eu congreguei aqui. E as minhas primeiras oportunidades foi o pastor Cleone quem me deu, amém? E mesmo distante um pouco geograficamente falando, mas estamos próximos porque ele é o meu pastor. E eu fico muito grato a Deus, amém? Realmente essa é uma igreja, irmãos, diferenciada. Eu estava pensando ali, quantas e quantas milhares de pessoas já foram tocadas por essa igreja, amém? Esse é um local santo. Essa região, desse bairro, dessa cidade, antes da fundação do mundo, Deus escolheu este local para ter esta igreja. E imagina quantas famílias já foram tocadas por essa igreja, milhares e milhares de pessoas. Eu, particularmente, já fui tão abençoado nessa igreja, irmãos. E sabe que somos privilegiados em ter um pastor íntegro, um homem de Deus, um homem confiável. Amém? Eu costumo dizer que igreja a gente não escolhe, ou não deveria escolher. A igreja local, ela deve ser uma direção de Deus, aonde Ele nos planta e nós devemos criar raízes e produzir frutos ali. Então Deus te plantou nessa igreja, essa é uma igreja sobrenatural, é uma igreja que está conectada com o fluir de Deus, então sinta-se mesmo privilegiado, amém? Então pastor, muito obrigado por mais essa oportunidade. O Senhor é o homem de Deus sobre a minha vida e eu sou muito grato por tudo, amém? O pessoal do louvor pode sentar. Você pode abrir a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 3. Aleluia! Eu confesso que quando eu vi o tema, ide onde estais, semeando a paz, eu comecei a buscar a Deus e orar para saber qual a palavra Ele desejaria que eu trouxesse essa noite. E até o caminho daqui eu não sabia o que ministrar, para ser sincero. Deus às vezes faz dessa forma para a gente depender dEle. Mas aí na estrada Deus foi me dando alguns versículos e eu tenho algumas coisas que eu tenho no coração para compartilhar. E também vou estar orando por você se você precisa de cura. Eu vou te falar algo e não é por presunção nem por orgulho. Mas todas as vezes que eu imponho as mãos sobre pessoas e oro por cura, pessoas são curadas. E eu sei que essa noite não vai ser diferente. Amém? É numa noite como essa que Deus ele toca em nossas vidas e nos livra de doenças. Amém? Marcos, no capítulo 3,
no versículo 13, diz assim: Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis. Ele te chamou porque ele quis. Amém? Algumas pessoas não entendem porque Deus escolheu você, porque ele te chamou, mas é porque ele quis. Ele é soberano. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele e os enviasse a pregar, e tivessem autoridade para expulsar demônios. Você pode fechar os seus olhos, curvar sua cabeça. Pai, eu te louvo por esse momento em que a tua palavra vai ser ministrada, Senhor. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. A tua palavra, ela produz fé no nosso coração, ela muda o nosso destino, ela é ungida, ela não volta vazia. E queremos nesse momento ser ministrados pela tua palavra e pelo teu Espírito. No nome de Jesus. Amém, irmãos? Quando eu li esse tema na arte do culto, ide onde estás, e eu fiquei pedindo a Deus uma palavra, irmãos, e Deus me falou o seguinte: sempre antes de Deus nos enviar, primeiro Ele nos chama para estar com Ele. Amém? Jesus, quando escolhe os seus 12 apóstolos aqui, a Bíblia diz que primeiro chamou para junto dele. Escolheu 12, designando os apóstolos para que estivessem com Ele. Eu sei que Deus, Ele nos chamou, e cada um aqui tem um desígnio da parte de Deus. Deus te confiou um chamado, te confiou dons, te confiou talentos, tem uma missão da parte de Deus para a sua vida, mas antes você precisa ter encontros, experiências, momentos que te marcam, que te transformam. Amém? O texto que nós iremos ler mais na frente, lá em 2 Coríntios 5, versículo 17, diz que os que estão em Cristo Jesus são novas criaturas. As coisas antigas passaram, eis que surgiram coisas novas. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, não levando em conta os nossos pecados, e nos confiou o ministério da reconciliação. A grande questão é que antes dele nos enviar, antes dele nos confiar o ID, a gente precisa primeiro ter encontros com Ele, experiências com Ele, momentos em que Deus vai tocar em nossas vidas, em que Deus vai nos marcar, em que Deus vai fazer coisas nas nossas vidas. Amém? Olhe para o apóstolo Paulo, quando ele tem aquele encontro pessoal com Cristo no caminho para Damasco. 30 anos mais tarde, ele falando desse momento, ele diz assim para o rei Agripa: eu vi uma luz mais resplandecente que o sol, e ouvi uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, irmãos, Deus, Ele tem coisas para fazer através das nossas vidas. Não tem ninguém essa noite aqui que não tenha da parte de Deus um desígnio, um chamado, uma missão, uma tarefa. Agora, antes que Deus possa nos usar, antes que nós sejamos instrumentos na mão de Deus, precisamos primeiro ter momentos com Ele, experiências com Ele, encontros com Ele. Deus primeiro vai trabalhar em nossas vidas, primeiro Ele vai tocar em nossas vidas, vai nos marcar para que nós possamos ir. Amém? Abra comigo lá em Isaías. Eu amo esse chamado de Isaías e vejo esse padrão se repetindo por toda a Escritura. Isaías, no capítulo, acredito que capítulo 6. A partir do versículo 1 diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam.
e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou em minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa foi removida, e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, irmãos? A Bíblia diz, Isaías conta o seu chamado, essa experiência que ele teve com Deus, esse encontro extraordinário com Deus que ele teve. E ele começa dizendo que no ano em que o rei Uzias morreu, no ano em que o trono estava vazio, no ano em que a nação não tinha um líder, eles estavam cercados por inimigos, ameaçados em todas as fronteiras. E aí Deus se revela para Isaías como aquele que está sentado num alto e sublime trono, de onde ele governa tudo. E Isaías vê a glória de Deus e ele disse que a glória do Senhor enchia toda a terra. E ele se sente tão pequeno, tão incapaz, tão culpado. Ele diz: eu sou um homem impuro, de lábios impuros, moro no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim, pois vi o Senhor. E aí a Bíblia diz que um anjo pega uma brasa com a tenaz do altar de Deus e toca nos lábios de Isaías. E a Bíblia diz que o anjo diz: veja, isso tocou os seus lábios, os seus pecados foram perdoados. E em seguida ele ouve Deus conclamando, dizendo: quem há de ir por nós? A quem eu enviarei? Isaías prontamente, quebrantado na presença de Deus, ele diz: envia-me a mim, Senhor, eis-me aqui. E eu creio mesmo, irmãos, que precisamos ter momentos, encontros, experiências, precisamos que Deus se revele para nós pessoalmente, precisamos ter encontros pessoais com Deus, que vão criar marcas no nosso coração. Todos que estão aqui, eu acredito, a grande parte, você nasceu de novo. Você teve um encontro com Cristo. Algo da parte de Deus aconteceu na sua vida. Amém? E a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. Você sabe a luz da aurora? Nascer do dia? Ainda está meio escuro quando o dia está nascendo. Assim eram nossas vidas, nós estávamos nas trevas, mas de repente uma luz resplandecente, mais que o sol, brilhou em nossas vidas. E foi clareando, clareando, e está clareando até hoje, até que se torne o dia perfeito, até que a gente se encontre com Ele. Amém. Mas o que eu estou querendo dizer é que você precisa, e Deus está nos chamando para que a gente tenha experiências com Ele. Momentos com o Senhor que vai nos marcar. Sabe, irmãos, Paulo falando para os filósofos atenienses, ele disse que Deus estava tão perto de cada um daqueles homens que qualquer um tateando podia encontrá-lo. Paulo estava falando para homens naturais, para filósofos, ele disse: olha, o Deus que vocês adoram sem conhecer, aquele que criou os céus e a terra, ele está tão perto de cada um de nós que qualquer um tateando pode encontrá-lo. Imagina nós, irmãos, que nascemos de novo, que temos acesso ao trono da graça, que podemos nos achegar confiantemente diante do trono do grande rei. Deus quer ter experiências conosco, Ele quer ter encontros conosco, amém? Precisamos primeiro estar com Ele, para depois sermos enviados por Ele. Porque Deus, Ele não nos envia de qualquer jeito. É bem certo que assim, quando nos convertemos, entregamos a vida a Jesus, a gente já começa o ID. A gente já começa a testemunhar. Foi assim com aquele gadareno. Jesus o cura e no mesmo instante Jesus o manda para 10 cidades. Amém? Deus não espera que a gente esteja perfeito para começar a executar a vontade dele. Mas você precisa, como aquele gadareno, ter um toque de Jesus na sua vida.
ter um encontro, uma marca, uma experiência que vai criar em você raízes no teu coração, que vai criar memórias no teu coração do que Deus fez por você. Amém, irmãos? Abra comigo lá em 2 Coríntios. Quando nós temos encontros com o Senhor e temos experiências com Ele, sabe, nós não nos desviamos. Por mais que a gente se decepcione, por mais que a gente se frustre no meio do caminho, mas você sabe quem te salvou. Você sabe a voz de quem você ouviu. Você sabe quem te chamou. Você sabe a presença que você sentiu naquele dia em que Ele se encontrou contigo. Amém. Aleluia. 2 Coríntios. Faz 17 anos que eu me decidi por Cristo de uma vez por todas. E eu me lembro, aos 17 anos, minha tia congregava aqui nessa igreja, e ela me trazia para cá, e eu ainda não tinha essa comunhão com Deus e essa aliança com o Senhor, mas ouvia a palavra, sabe, irmãos, e você está onde a palavra é pregada, você vai ser convencido uma hora ou outra. E nesses últimos 17 anos, olhando para trás, muitas coisas aconteceram, mas sabe o que me manteve firme, o que tem me mantido firme? As experiências, os momentos em que Deus promove para marcar as nossas vidas, para tocar em nossas vidas, momentos em que você teve com Ele, que você sabe porque sabe que Deus falou contigo, que Deus tocou na sua vida, que Deus estava trabalhando na sua vida, amém? E aí você não olha para a direita, não olha para a esquerda, você sabe quem te chamou, você sabe quem falou com você, quem marcou a sua vida, quem tocou em você e que no final das contas você está olhando para Ele. Amém, irmãos? Aleluia, sabe? Deus me mandou aqui mesmo para dizer que você precisa ter encontros. Momentos na presença de Deus em que irão te marcar. Eu vou te contar algo, eu não gosto muito de contar, porque às vezes as pessoas não têm maturidade e pedem a Deus para ouvir vozes. Mas eu lembro, pastor, eu novo convertido, a minha tia tinha um livro chamado Tocou-me, de Benihim. E eu peguei aquele livro e comecei a ler aquele livro. E eu li sem parar, porque eu me envolvi naquele livro e meu coração queimava, e eu estava com uma fome, eu fiquei tão impactado com o testemunho dele ali. E eu lembro como se fosse hoje, eu estava deitado na cama, no meu quarto, lendo aquele livro, e tão real como você está me ouvindo aqui, eu ouvi Deus chamar o meu nome. Taylor. Uma voz inconfundível, incomparável. E eu não entendi, fiquei com tanto medo que eu tremia e me cobri com um lençol e me encolhi. E por mais 2 vezes ele chamou o meu nome. E eu sabia dentro de mim que aquela voz era Deus falando comigo. Amém, irmãos? Então Deus, Ele promove momentos, Ele promove encontros para tocar em nossas vidas, para nos marcar. Eu ainda novo convertido, eu congregava em Candeias, e aí, alguns aqui conhecem o meu testemunho, eu tinha parado de estudar, eu fumava maconha todos os dias, não tinha nenhuma perspectiva de futuro, e eu novo convertido, o pastor Washington era o meu pastor nessa época. Eu tinha poucos dias de convertido e vinha com esse histórico todo lá atrás. Mas ele me chamou para ser o zelador da igreja. E ele me deu o chaveiro da igreja com todas as chaves. Eu botava aqui, me sentia orgulhoso com aquele chaveiro. Eu tinha poucos meses de crente. 2 meses mais ou menos. Mas se levantou uma oposição. Tinha umas irmãs na igreja que não queriam que eu fosse o zelador da igreja. Por todo o histórico, né? E aquilo ali me deixou aflito. Porque aquela era a minha primeira vitória da parte de Deus. Eu tinha parado de estudar. Eu não tinha nenhuma profissão. E de repente Deus me presenteia com um emprego na igreja. E eu agora tinha uma renda, trabalhava na igreja. Mas se levantou oposição. Sempre se levanta. Não estranhe. Amém. E umas irmãs não queriam que eu fosse o zelador e estavam importunando o pastor, e o pastor também era meio sem vergonha. Estou brincando. O pastor ficava me perturbando, dizendo, ó, estão querendo te tirar aí, eu estou pensando, eu acho que eu vou ter que tirar. Mas ele fazia isso só para mim, para me perturbar.
Foi um pai para mim aquele homem. E eu, num domingo pela manhã, eu estava no culto. E eu estava tão preocupado que eu ia perder a minha bênção. Que essas irmãs já tinham convencido a esposa do pastor que não dava certo. Eu ser o zelador. E eu estava naquele culto de manhã com as mãos levantadas. Poucas pessoas na igreja, umas 40, 50 pessoas, talvez nem isso tudo. O louvor estava tocando, mas eu estava cantando só com os lábios. A mente estava perturbada. Preocupado que eu ia perder minha bênção, e com aquela bênção eu ia pagar o meu rema. E fiquei preocupado. E tão real como você está me ouvindo agora. Deus falou comigo, novamente, com uma voz audível. E era um trecho das Escrituras, que mais tarde eu conheci o trecho. Ele disse assim: o Senhor é a força da tua vida. O que podem te fazer os homens mortais? Uma voz que saiu de dentro de mim, mas que eu ouvi com os meus ouvidos. E procurei ao redor para ver se alguém estava escutando. E novamente aquela voz falou comigo. E uma confiança surgiu dentro de mim. As lágrimas escorreram no rosto. E a presença de Deus ficou tão real naquela manhã que eu poderia mensurá-la, eu poderia tocá-la. Amém, irmãos? Então Deus quer ter momentos como este conosco, para criar memórias nos nossos corações, sabe? Para te deixar marcado pela presença dEle. Amém, assim como ele fez com Isaías, ele tocou nos lábios de Isaías. Isaías viu o alto e sublime trono, ele viu os serafins cantando santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra se enche da sua glória. Deus quer encher o teu quarto com a glória dele, ele quer encher o teu carro com a glória dele. Aleluia, aleluia. Amém, irmãos? E uma vez que somos tocados por Deus, uma vez que Ele trabalha em nossas vidas, Ele nos envia. Jesus primeiro chamou os apóstolos para estarem com Ele. Eles primeiro ouviram de Jesus, viram Jesus fazendo os milagres, e depois o Senhor os envia. Deus tem coisas grandes para fazer na vida de cada um de nós, irmãos, mas Ele primeiro quer que estejamos com Ele. Quer que tenhamos encontros, momentos como este, em que Ele vai tocar em nossas vidas. E aquilo ali vai ser um marco, sabe? Vai ser algo fincado no teu coração. E quando se levantar as oposições, quando se levantar os problemas, quando se levantarem as adversidades, a vontade de desistir, a vontade de voltar atrás, você vai se lembrar quem falou com você. Você vai se lembrar quem te plantou nessa igreja. Não foi uma escolha natural. Você não olhou para essa igreja e disse: que igreja bonita, eu vou congregar nela. Não, Deus plantou você aqui. Amém, irmãos? E Ele te deu exatamente o pastor que você precisa. Amém. Aleluia. Glória a Deus, Ele quer te enviar mesmo, Ele quer te levantar. Eu sou uma prova viva disso, irmãos, porque eu era alguém que não tinha perspectiva de um futuro. Mas uma vez que você se encontra com Jesus, uma vez que você se torna uma nova criatura, as coisas antigas passaram. Você não é mais aquele homem e aquela mulher, você é uma nova criatura. Sabe, o apóstolo Paulo não achou uma palavra ideal, ele disse: são novos tipos de seres humanos. Não é mais o homem caído, preso pelo diabo no império das trevas, não é mais o homem que vive pelo que vê, que vive pelo que sente, não. É um novo tipo de homem, um novo tipo de mulher, uma nova criatura, que anda por fé, que anda pelo que Deus disse. Aleluia! E uma vez que você se decide se consagrar a esse chamado de Deus, uma vez que você ouve Deus te chamando e você diz: Senhor, envia-me a mim. E veja como Deus é maravilhoso, irmãos, porque Ele já coloca Isaías no plano. Ele diz: quem há de ir por nós? Ele botou Isaías no time dele. Quem há de ir por nós? A quem eu enviarei? Deus está falando isso para você essa noite. Olha, são tantos bairros nessa cidade que precisam de uma igreja da palavra da fé. A quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Aleluia! Diga: eis-me aqui, envia-me a mim.
E uma vez que você se dispõe no coração a viver o que Deus tem para você, irmãos, todas as coisas cooperam. Eu amo aquele versículo de Neemias 2:20. Ele está lá como copeiro do rei, e de repente ele recebe a visita do seu irmão e de mais alguns judeus, e ele pede notícia da cidade amada, ele pede notícia dos exilados. Esse momento na história do povo judeu foi um momento triste, eles estavam derrotados, espalhados, Jerusalém estava em ruínas, o povo estava debaixo de grande humilhação, mas Deus sempre levanta alguém, em todas as estações, e Ele quer levantar você nesse momento da sua vida. E quando Neemias escuta aquele relato de que as muralhas estão destruídas, os portões estão queimados, os poucos judeus que restam em Jerusalém estão em humilhação, ele por 7 dias chora, jejua e ora a Deus. Até que Deus envia ele. Até que Deus põe no coração dele o desejo de reconstruir as muralhas, reconstruir os portões e devolver a glória para Jerusalém. E porque ele se dispôs no coração ao ídolo de Deus, o favor de Deus começa a operar sobre a vida dele. Ele era copeiro do rei, ele provava o vinho antes de dar para o rei. E o rei percebe que ele está triste e diz assim, essa tristeza é tristeza do coração. E ele disse, meu rei, me permita e me perdoe. E ele começa a contar, como eu poderia estar alegre, se a cidade em que estão sepultados os meus antepassados está em ruína. Se a cidade que eu amo está debaixo de grande humilhação. E o rei disse, o que é que você quer me pedir? E ele pede ao rei a autorização para voltar a Jerusalém. E ainda pede ao rei a autorização para pegar madeira na floresta real, para ter passagem liberada. Aleluia! Quando Deus te chama, irmãos, vem um favor. E as coisas começam a cooperar para o teu bem. Eu posso te dizer que aquele versículo de Provérbios 6 que diz, reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas, é real. Porque há 17 anos atrás eu comecei a reconhecer o Senhor em todos os meus caminhos, e desde então Ele tem endireitado as minhas veredas, Ele tem me feito prosperar, Ele me deu uma esposa do jeito que eu desejava, tem me dado uma família maravilhosa. É verdade, se você decidir se submeter ao chamado de Deus para a sua vida, se você obedecer o ídolo de Deus para a sua vida, haverá um favor que fará com que todas as coisas cooperem para o teu bem. Ele vai endireitando, Ele vai consertando as veredas. E Neemias chega, irmãos, em Jerusalém. E eram quilômetros e mais quilômetros de muralhas, pedras gigantes, estava tudo em ruína, portões enormes queimados. E ele começa a juntar os poucos judeus que tinham em Jerusalém. Depois, mais na frente, a gente vê que dezenas de milhares, quando souberam do que estava acontecendo, de que Deus havia levantado Neemias, dezenas de milhares de judeus voltam para Jerusalém. Mas até lá, muitas coisas aconteceram. E sabe, sempre que a gente se dispõe a seguir o que Deus tem para nós, vai se levantar oposições. Vai se levantar situações. Amém. Vai se levantar os mensageiros de Satanás. Uma falta que bate a porta. Um diagnóstico de uma doença que o médico diz que não tem jeito. Isso são opositores. São situações adversas, é o que a Bíblia chama de dia mau, de vale da sombra da morte. Amém. Aleluia! E no capítulo 2, no versículo 20, 3 homens enviados por Satanás se levantam para de todo jeito atrapalhar Neemias, Tobias, Sanbalaque e Gersem. Exclua esses nomes da lista para os seus filhos. Eram 3 mensageiros de Satanás. Tentaram de todas as formas sabotar, arruinar o que Deus estava fazendo ali em Jerusalém. E a resposta de Neemias para aqueles homens foi, o Deus dos céus é que nos fará ser bem-sucedidos. A versão corrigida de Almeida diz, o Deus dos céus nos fará prosperar. Enquanto você está vivendo, correndo a carreira no ídolo de Deus, fazendo aquilo que Deus tem para você, nessa estação da sua vida, Ele te fará prosperar.
O Deus dos céus te fará prosperar. O Deus dos céus vai te curar essa noite. O Deus dos céus vai tocar na sua vida por esses dias. O Deus dos céus vai descer no teu quarto para ter encontros com você. Aleluia! Simplesmente decida, Senhor, o que tu tens para mim, para este tempo que eu estou vivendo? Tem uma vontade de Deus para essa estação da sua vida, para esse momento da sua vida. E Ele quer ter encontros com você para depois te levantar. Amém, irmãos? E de onde estás? Mas antes de ir, você precisa se encontrar com o grande rei. Você precisa ser tocado por Ele. Ele precisa criar memórias no seu coração. Vão te dar convicções. Eu sei que temos a palavra, irmãos, e se agimos à altura da palavra, Deus não nos desamparará. Mas por toda a Bíblia, Deus se revela como aquele que tem encontros com os homens. Quando soprava a brisa da tarde, Ele descia no jardim para falar com Adão. Aleluia! Isso mostra algo da parte de Deus. Ele gosta de conversar conosco, Ele gosta de ter momento conosco, Ele gosta de promover experiências para marcar as nossas vidas. Amém. Abra aí comigo em 2 Coríntios. Aleluia. Não viva apenas de ouvir as experiências dos outros. Queira você mesmo ter os seus encontros com Deus. Entre no seu quarto, feche a porta, busque a Deus até que você tenha uma experiência com Ele, até que Deus fale com você, até que você receba algo da parte dEle. E são nesses momentos, irmãos, que Deus ele vai nos lapidando, vai nos mudando, vai nos transformando, vai nos capacitando, vai nos confiando dons. Amém. O versículo 17 diz, do capítulo 5 de 2 Coríntios: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Uma vez que a gente tem aquele encontro pessoal com Cristo verdadeiramente, o velho homem morreu. Amém. Eu hoje moro na cidade em que eu nasci e vivi até os meus 17 anos de idade. Então encontro às vezes alguns amigos da escola ou do bairro que a gente fez muita coisa errada, que a gente pecou, e às vezes algum deles querem trazer a memória dizendo, tu lembra aquele dia que a gente foi para tal lugar? E eu dou uma risada gostosa e digo, olha, aquele Teilo que você conheceu, morreu. Eu morri com Cristo, fui crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Você é uma nova criatura. Esqueça o que ficou para trás. Jesus já cuidou do seu passado. Viva o que Deus tem para você. E o que Ele tem é grande. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são meus pensamentos maiores do que os vossos pensamentos. Talvez você nem se sinta capaz, talvez você nem ache que tem habilidade suficiente, mas Deus é assim mesmo, irmãos. Ele chama os que não são, Ele chama os que não se sentem dignos. Aleluia! Isaías não se sentia digno, Jeremias não se sentia capaz, ele disse, eu sou um garoto. Aleluia! Deus chama os improváveis para fazer coisas extraordinárias. Então você é uma nova criatura porque você teve um encontro pessoal com Cristo. Você não é mais dominado pelo pecado, você não é mais escravo do pecado, você não vive mais pelo que você está vendo, pelo que você está sentindo, você é um novo tipo de homem. Você não é mais o homem caído que está sob o regime do pecado, nem é mais o homem que está tentando ser justificado pela prática da lei. Você é uma nova criatura, você vive pela fé, você olha para o que Deus prometeu e diz, é meu, aleluia! Glória a Deus! As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo e não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Veja que coisa linda, irmãos. A Bíblia diz que
os que estão em Cristo Jesus são novas criaturas, as coisas antigas passaram, tudo se fez novo. E aí o apóstolo Paulo explica dizendo, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo em Cristo. Amém? E não levou em conta os pecados cometidos pelos homens. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E nos confiou o ministério da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Da mesma forma que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, hoje Ele está em mim e em você, fazendo o apelo dEle por nosso intermédio. Por amor a Cristo, se reconciliem-se com Deus. Nós somos mesmo, irmãos, representantes de Deus. Quando você entra num hospital, quando você entra na faculdade, Deus está entrando ali. Deus está em nós fazendo, amém, o seu apelo. Assim como Ele estava em Cristo reconciliando o mundo, Ele está em nós. É por isso que a Bíblia diz que importa que os homens nos considerem como dispenseiros dos mistérios de Deus. As pessoas devem olhar para a nossa vida e dizer, rapaz, aquela pessoa conhece Deus. Rapaz, eu vejo Deus na vida daquele homem, eu vejo Deus na vida daquela mulher. Ele é um dispenseiro, é um guardião dos mistérios de Deus, dos dons, das curas, dos milagres, das palavras sábias. Amém. Aleluia. Deus, Ele não nos envia de qualquer forma. Quando Ele nos convoca e nos envia, Ele nos capacita. E tem pelo menos 5 sinais milagrosos que devem acompanhar todos aqueles que creram no Evangelho. Abra comigo aí em Marcos, no capítulo 16. Aleluia. Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 15. Interessante que nesse evangelho de Marcos em específico, as primeiras palavras de Jesus para os seus primeiros discípulos, que segundo Marcos aqui foi Pedro e André, a Bíblia diz que Jesus os encontra na beira do mar da Galileia, porque eram pescadores, estavam lavando as redes. E as primeiras palavras de Jesus para eles foi, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, as primeiras palavras de Jesus no Evangelho de Marcos para os seus primeiros discípulos era ser ganhador de homens, pescadores de homens. E as últimas palavras do Evangelho, Jesus falando para os seus discípulos é, ide por todo o mundo. Ou como diz a minha versão NVI, e disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Amém. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem aqui creu no Evangelho que os apóstolos pregaram? Então veja o que diz o versículo 17. Estes sinais acompanharão os que crerem. Não é, irmãos, acompanharão os pastores, os pregadores, os apóstolos. O texto é muito claro, a Bíblia diz assim, Jesus falou para aqueles 12 homens e os demais que estavam ali, que não eram apóstolos, ele disse, vocês vão por todo o mundo e vão pregar o Evangelho a todas as pessoas. Quem crê no Evangelho que vocês pregarem e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. E os que crerem nesse Evangelho que vocês pregaram, estes sinais acompanharão os que crerem. Existem 5 sinais milagrosos, irmãos, que Deus planejou, que deve acompanhar todo cristão. Uma vez que você se torna uma nova criatura, amém, esses 5 sinais miraculosos, eles devem acompanhar a sua vida. E veja o que diz, em meu nome, estes sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Já pensou se toda vez que alguém se endemoniasse, ligasse para o pastor Cleone para ele expulsar, ele não faria mais nada. Amém. Mas esse sinal acompanha a sua vida. Você pode dizer, ei, em nome de Jesus, solte.
quando a enfermidade tocar no corpo do seu filhinho e ele estiver queimando de febre, você pode se levantar e dizer: espírito de enfermidade, eu te ordeno, saia agora. Aleluia, em meu nome expulsarão demônios. De repente tem uma briga na vizinhança, o marido querendo matar a mulher, você da sua casa, você diz: ei, Satanás, na minha rua não. Em nome de Jesus Cristo, como dispenseiro dos mistérios de Deus, eu ordeno, espírito maligno, saia dessa casa. Aleluia! Amém, irmão? Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Aleluia! Aleluia! Falarão novas línguas. As línguas estranhas, irmãos, é para todo cristão. Amém. Aquele que fala em línguas não fala aos homens, de fato ninguém o entende. Em espírito, fala segredos divinos com Deus. Aleluia. A oração em outras línguas, depois da salvação, tem sido para mim uma grande bênção, irmãos. As maiores experiências que eu tive com Deus foi durante um tempo de oração em outras línguas, ou depois de um tempo de oração em outras línguas. É uma ferramenta sobrenatural, extraordinária. Às vezes você está para tomar uma decisão, às vezes você é convidado para pregar, não sabe o que vai pregar, você começa a e de repente chega uma palavra, chega um versículo. Aleluia, aleluia, amém. Às vezes você não sabe o que falar a Deus, não sabe o que orar, você simplesmente levanta a mão e começa a cantar em línguas. E de repente, os rios de águas vivas começam a fluir. Então, o segundo sinal que deve acompanhar a vida do crente: falarão novas línguas. Pegarão em serpentes. Não significa que eu vou brincar com uma cobra coral, que eu não sou doido para levar uma picada e morrer. Mas se acidentalmente uma cobra me morder, como aconteceu com o apóstolo Paulo, ele naufraga, se achega a uma ilha chamada Malta, os homens estão tudo cansados, com fome, quase morrendo de hipotermia, de frio. Paulo era um homem proativo, ele se levanta por dentro, começa a juntar madeiras para fazer uma fogueira e aquecer os homens. A Bíblia diz que uma víbora venenosa, fugindo do fogo, se agarrou no seu braço. Os habitantes da ilha ficaram olhando e dizendo: esse homem é assassino, a justiça não o matou no mar, mas vai matar na terra. E ficaram esperando ele morrer inchado. A Bíblia diz que ele sacode a cobra, joga no fogo e continua fazendo a fogueira. E não morreu. Pelo contrário, ele foi para a casa do principal da ilha, chegou lá, o pai do principal estava com diarreia, deitado com febre. Ele impõe as mãos, cura o pai do homem lá, amém, e depois ora por todos os enfermos da ilha de Malta. Então, se acidentalmente formos picados por uma serpente, um filho nosso, que não aconteça, mas nós podemos esperar que esse sinal vai nos acompanhar. Amém, irmãos? Se beberem algum veneno mortal, não lhes fará dano algum. Não é que eu vou beber chumbinho para provar que a Bíblia falou isso. Eu não vou tentar a Deus. Mas se um dia alguém me envenenar por eu ser um seguidor de Cristo, por eu ser um pregador do Evangelho, eu posso esperar que esse sinal guarde a minha vida. E o quinto sinal que deve acompanhar o crente, irmãos, e eu o amo e tenho visto acontecer vez após vez: imporão as mãos sobre os enfermos, sobre os doentes, e estes ficarão curados. Aleluia! Deus é o avalista dessa palavra. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Eu vou te ser sincero, nem todos sobre quem eu imponho as mãos são curados. E você me pergunta o porquê, pastor? Eu não sei. Eu sei que é a vontade de Deus curar a todos. Mas eu recentemente recebi um testemunho, eu estava pregando e uma menina na live botou lá. Ela disse assim: eu fico toda arrepiada quando esse pastor está falando sobre cura, porque minha filhinha foi curada num culto de cura que ele orou por ela. E aí eu fiquei curioso para saber o testemunho e pedi para que alguém passasse meu número para ela me contar o que aconteceu. E ela teve uma bebezinha, a bebê estava com 2 meses e teve uma dermatite. Ela me mandou as fotos, irmãos. Depois eu até pedi para ela apagar porque mostrava a região íntima da bebê. Deu uma dermatite que a princípio acharam que era brotoeja, depois acharam que era alergia à lactose.
Mas a menina ficou com todo o pescoço, carne viva, e o pior era nas virilhas. Ela contou que dos 2 meses aos 7 meses essa criança ficou. Indo para Nazaré, onde tinha uma emergência pediátrica, vindo aqui para o IMIP, e aquela agonia, e ela disse que, ela contando, eu tenho uma conversa no WhatsApp, ela dizendo, pastor, quando eu e o meu marido, nós tirávamos a fralda dela, a gente só chorava. Porque imagina, irmãos, a urina é ácida, as fezes tocando ali, e ela disse, Deus foi tão bom porque ela não chorava. A gente achava que ela estava sentindo dor, mas eu sentia que era Deus poupando ela da dor. E ela conta que foi num culto de cura, veio para frente, e eu orei pela menina, e nada aconteceu. E ela depois me disse, ela disse, pastor, a primeira vez que eu fui, eu não acreditava que ela seria curada. Eu fui por ir, mas eu não tinha aquela certeza. Mas, na segunda vez, a médica já tinha trocado o leite, já tinha passado muitas medicações e nada resolvia. Os médicos não sabiam o que estava provocando aquela dermatite. E ela viu lá no Instagram a arte do culto de cura. E ela disse para o marido, olha, eu vou para a igreja hoje. Vamos. Ele disse, eu vou. Ele nunca ia. E aí ela disse, olha, não é para a igreja matriz não. Porque às vezes ele ia na igreja matriz católica lá do interior. Ele disse, eu sei. E foram. Naquele dia eu estava pregando sobre cura. E eu nem lembrava dela, porque são tantas pessoas que a gente ora. E ela veio à frente. E quando ela veio à frente, eu disse, Deus me deu uma palavra, né? E ela eu não lembrava nem dela, mas ela me contou isso. Ela disse assim, na oração, o Senhor disse que em 8 dias ela estaria completamente sarada. E naquele dia, quando o Senhor disse isso na oração, eu entreguei a minha filha a Deus. Eu disse, Senhor, eu confio e entrego a minha filha a você. Irmãos, ela disse que com 2 dias já não parecia mais a mesma pele. E em menos de 8 dias, a pele dela estava sem nenhum vestígio. E eu poderia passar o resto da noite falando histórias para você, mas a fé tem que se fundamentar na palavra. Ele disse, imporão as mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados. Pode ser aqui, pode ser amanhã de manhã quando você levantar. Eu já orei por pessoas e eu disse, amanhã quando você levantar, você não vai estar sentindo mais nada. E no dia seguinte, a pessoa estava livre. Eu orei por uma pessoa da minha igreja que tinha um caroço aqui, e eu disse, olha, a Bíblia diz que ficarão curadas. Eu coloquei as mãos sobre você crendo, eu acredito que vai acontecer. 2 semanas depois, ela acordou e percebeu que o caroço tinha sumido. Deus não prometeu que sairia imediatamente, mas Ele prometeu que uma vez que as mãos fossem colocadas em nome de Jesus, quem recebeu ficaria curado. Aleluia! Uma vez que as mãos são colocadas com fé no nome de Jesus, e quem está recebendo, recebe com fé, o Espírito daquele que ressuscitou Jesus começa a operar no seu corpo. O Espírito da vida, aleluia! Imagina, irmãos, alguém 38 anos acamado, paralítico. A Bíblia diz que existia um tanque em Jerusalém chamado Betesda. E lá, de vez em quando, Deus, na sua soberania, porque Ele gosta de abençoar o homem, Ele dizia ao anjo, desce lá e mexe nas águas. O primeiro que entrava no tanque era curado. Então esse era um tanque místico, famoso. Os moribundos viviam ali. E nesse dia Deus não mandou um anjo, Ele foi Ele próprio. E Jesus chega lá. E ele fica sabendo que ali tem um homem deitado em uma maca que está ali 38 anos esperando. Ele estava em esperança. A esperança espera bem, mas a fé que recebe. E Jesus chega para aquele homem e diz assim, você quer ser curado? Ele não sabia quem Jesus era. E ele começa a contar a sua triste história. Ele disse, eu não tenho ninguém que me ajude. Eu não tenho um tio, não tenho um pai, não tenho um primo, não tenho um amigo. Quando as águas se movem, outro vem no meu lugar e entram primeiro. Mal sabia aquele homem, irmãos, que ali estava o Deus Todo-Poderoso. Ali estava aquele que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Jesus Cristo, Filho de Deus, aleluia. Jesus olha para ele e diz, levanta, toma o teu leito e vai para casa. Agora imagina 38 anos, como eram aquelas pernas. Os ossos eram enfraquecidos. Os vasos sanguíneos não eram calibrosos, não havia tecido muscular, porque o músculo, ele
atrofia pelo desuso. Até as terminações nervosas, irmãos, os tendões não eram fortes o suficientes. Mas sabe, o milagre é uma intervenção sobrenatural no curso natural das coisas. De repente, as células começam a se multiplicar, os tecidos começam a se formar, as artérias ficam largas para correr o sangue e irrigar aqueles novos membros. E a Bíblia diz que de um salto, ele se pôs de pé. Aleluia, aleluia, aleluia! Deus vai fazer isso por você essa noite. A fé é algo extraordinário, irmãos. A fé é o interruptor que aciona o poder de Deus. Sabe, Deus ele está em todos os lugares porque Ele é onipresente. É como aqui, se nós apagarmos ali o disjuntor, essas lâmpadas vão se apagar. Mas aqui em cima do forro tem uma rede elétrica. O poder de Deus está em todos os lugares, inclusive aqui essa noite. Mas para as lâmpadas serem acionadas, você precisa tocar no interruptor ali. A fé é esse interruptor. A fé aciona o poder de Deus. Aleluia, aleluia. A mulher que há 12 anos sofria com hemorragia, ela disse, se eu tão somente tocar nas pontas das suas vestes, eu serei curada. Amém, aleluia. E eu creio mesmo, irmãos, e eu sempre digo, eu morreria por esse versículo. Eu não quero morrer não, quero viver 100 anos. Mas eu morreria por esse versículo, porque eu já ouvi se cumprir tantas vezes diante dos meus olhos, que não tem mais como duvidar. Amém. Aleluia, aleluia. E Jesus disse lá em João, no capítulo 14, no versículo 12, ele diz assim, em verdade vos digo, quem crê em mim, fará as mesmas obras que eu fiz e ainda maiores farão. Pois bem, você achou alguém que crê em Jesus. E eu creio que essa noite ele vai tocar na sua vida. Lá em 1 João 2,6 diz assim, aqueles que afirmam estar nele, devem andar como ele andou. Amém, irmãos. Aleluia. Deus não nos envia de qualquer forma. Ele nos envia como representantes dele. E como representantes de Deus, nós precisamos manifestar poder. Amém. Aleluia. É por isso que você precisa ter encontros com Deus para receber coisas de Deus, para poder compartilhar no ID onde você está. Amém. Aleluia. Aleluia. Nós temos uma mulher lá na nossa igreja, o esposo dela é até pedreiro, e trabalhou para mim esses dias. E ela estava numa fila de cura, lá na igreja. E eu disse, o que é que você tem, Patrícia? Ela disse, eu tenho um nódulo no seio, pastor. E eu segui ali orando. Aí comecei pela ponta da fila, comecei a orar pelas pessoas. E geralmente, irmãos, eu não sinto nada. A maioria das curas que eu vi, eu orei pelas pessoas sem sentir nada, as pessoas não sentiram nada, apenas acreditaram na palavra de Deus. Eu diria que 95% das pessoas que já foram curadas através da minha vida, elas não sentiram nada, nem eu também senti nada. A gente apenas fez o que Deus disse que deveríamos fazer. Os que crerem colocarão as mãos sobre os enfermos, no nome de Jesus, e estes ficarão curados. Mas neste dia em especial, eu comecei a orar pela fé, como eu sempre faço, impondo as mãos e repreendendo a enfermidade. E quando eu cheguei mais ou menos na metade da fila, e quando eu olhei para ela, ela se tremia da cabeça aos pés. E quando eu vi aquilo, o Espírito Santo veio sobre mim, eu comecei a sentir a presença de Deus. Quando eu cheguei na frente dela para impor as mãos sobre ela, o Espírito Santo disse a mim, ela já está curada. Aí eu disse assim, Patrícia, eu já tinha perguntado se ela podia sentir quando tocava. Eu disse a ela, Patrícia, procure o nódulo. E ali tinha sumido. É quando os dons começam a operar, irmãos. Porque de repente as pessoas começam a ficar em fé.
e começam a acionar o poder de Deus. E aí Deus vai curando pessoas. A primeira vez que alguém foi curado por Deus através da minha vida foi no ano de 2010, numa igreja presbiteriana do Brasil. Eu estava lendo um livro de T.L. Osborne, Curar Enfermos e Expulsar Demônios. O pastor daquela igreja saiu de férias e a pessoa que ficou tirando as férias dele me chamou para pregar lá. Acho que se fosse o pastor ele não teria permitido. E eu preguei, chamei quem queria receber a oração por cura, não veio ninguém, porque eles não tinham costume. Mas naquele culto, tinha uma filha de um presbítero que tinha sofrido um acidente de moto. O namorado dela havia morrido nesse acidente, ela havia fraturado a perna e estava com complicações na perna, tinha uma secreção, tinha um pedaço de osso morto, precisava fazer outra cirurgia. E naquele dia eu preguei que era a vontade de Deus curar, que Deus não coloca doenças. E sentado no lugar dela, ela foi convencida pela palavra, ela creu na palavra. Na manhã seguinte ela levantou com a perna curada. Amém. Então só em ouvir a palavra Deus já está tocando no seu corpo. Amém, irmãos. Aleluia. 5 sinais que devem acompanhar a vida dos crentes. E o último dos 5 sinais é: imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Sabe quando você vai começar a ver Deus curando pessoas? Quando você começar a orar. Temos um casal lá na nossa igreja, foi comer um pastel depois do culto, e aí o dono da barraquinha de pastel estava com uma dor insuportável há vários dias. Esse casal de senhores oraram por ele, ele foi curado instantaneamente e saiu de mesa em mesa dizendo que estava sentindo aquela dor há não sei quantos dias, mas que depois da oração tinha sumido. Comece a orar e você vai ver Deus começar a cumprir a palavra dele. Irmãos, fé, em termos práticos, é você acreditar que Deus fará aquilo que ele disse que faria. E Deus disse em sua palavra que os que crescem no Evangelho, no nome de Jesus, colocariam as mãos sobre os enfermos e estes ficariam curados.